Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso domingo, dito domingo de Páscoa, e estou aqui para gravar para vocês mais uma vez aí na nossa sequência de vídeos da semana. Como eu me propus a cada dia da semana fazer a gravação de alguma coisa que Jesus disse ou que fez nessa última semana dele de vida ali, desde que ele chegou em Jerusalém. O tema de hoje, justamente, que todas as igrejas, em casas e nós estamos nas redes sociais, estamos justamente meditando é o quê? É que hoje é o domingo e é o domingo de Páscoa. E o texto básico que eu queria chamar para vocês é Mateus capítulo 28, versículo 6, quando então as duas Marias vão até o túmulo onde Jesus tinha sido sepultado, e elas chegam e se deparam com aquela pedra afastada, né? E removida. E de repente, então, versículo 5 diz: Contudo, o anjo dirigiu-lhes às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado, como nós vimos na sexta-feira. Mas aqui ele não está. Mas ele não está aqui. Foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia, ou onde ele estava sepultado. O tema, justamente, da nossa reflexão é Jesus ressuscitou. E daí? Que eu tenho a ver com isso? Ou quais as implicações que isso traz para a minha vida? Ou para as nossas vidas, ou para a vida da humanidade? Porque muitos de nós, hoje foi um dia em que nas redes sociais, né, nas igrejas e em casas, se falou muito em todo mundo sobre Páscoa. Mas a questão é, nós realmente entendemos o sentido de Jesus ter ressuscitado? Muitos textos foram publicados, eu vi alguns, né? No sentido de, acabei hoje particularmente não publicando nenhum, fiz outras publicações, mas né, Jesus ressuscitou, ele não mais está aqui, a pedra foi removida, e nós realmente entendemos o significado disso. Você que está ouvindo em casa sabe realmente o significado disso, quais as implicações disso para a sua vida, para a humanidade, para mim, e é um pouco disso que, com a graça de Deus, eu quero compartilhar agora com vocês. Deus, por favor, Senhor Deus, fala conosco, que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus, o teu amor, a tua unção, através do teu doce Espírito Santo, possam estar aqui conosco. E, Senhor Deus, com todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, em qualquer momento em que esse vídeo puder chegar para qualquer pessoa. Pai, no nome do Senhor Jesus, transforma, Senhor Deus, em vida a letra que nós vamos ler, que nós vamos compartilhar aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na sexta-feira, nós vimos quais eram as implicações e o significado do está consumado de Jesus e os dois efeitos que ele gera, tanto aquele efeito propiciatório do sacrifício de Jesus, quanto o efeito expiatório do sacrifício de Jesus. No sábado, nós vimos que os 4 evangelhos, nenhum deles registra praticamente nada. Apenas um único evangelho faz uma menção sobre uma coisa que em todo esse período do sábado, desde o momento em que Jesus foi sepultado até o momento em que ele ressuscitou, de que as autoridades religiosas pediram para que fosse lacrado o local, porque Jesus havia dito que ia ressuscitar e eles podiam simular. Mas fora esse registro, nós encontramos um grande silêncio. Não há nada nesse dia de sábado, depois da morte de Jesus, esse sábado em que Jesus esteve sepultado, toda a Bíblia, todo esse catatal aqui de informações, ficou em completo silêncio. Não houve profecia, não houve pregação, não houve milagre, não houve exortação, não houve advertência, não houve vai, a tua fé te salvou, não houve vai, não peques mais, não houve absolutamente nada a não ser um grande silêncio. Um silêncio, diria eu, um silêncio eloquente. O silêncio eloquente é aquele silêncio que fala pelo próprio silêncio. O silêncio em si comunica alguma coisa, como nós vimos então
O que que esse silêncio nos falou no sábado. E hoje nós vemos essa informação de que Jesus ressuscitou, de que ele não está mais aqui. Ele não está mais no local que é próprio dos mortos. Ele não está mais onde ele jazia, onde ele havia sido sepultado. E aí, para nós entendermos a beleza que é a ressurreição de Jesus e começarmos então a entender o significado disso, as implicações disso para a minha vida, para a sua e para a humanidade, eu queria ler 3 textos aqui com você e com o pessoal que está em casa. O primeiro deles em Hebreus. Já adianto que esse vídeo vai ser gravado em 2 vezes, né? E nós vamos compartilhar também isso aqui em 2 momentos. Hebreus capítulo 4, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, vou ler do versículo 5 até o versículo 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas. Ou seja, nos dias em que Jesus estava vivendo aqui na terra, ele orou e clamou chorando. Orações e súplicas com lágrimas. A quem? Àquele que o podia livrar da morte, salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Se ele foi ouvido, significa que essa morte vai para muito além do que a morte que realmente nós pensamos. Esse livramento que está dizendo aqui não é de não morrer, mas é um livramento de ser ressurreto. E aí nós vamos aqui para Salmos, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos no capítulo 16. E vamos ler o capítulo 18 todo. Que coisa extraordinária que Deus aqui, através de Davi, que foi quem escreveu esses 2 salmos, tanto o Salmo 16 quanto o Salmo 17. E Davi, a Bíblia nos apresenta Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. E eu fico então pensando que isso, em alguma medida, possivelmente, fez com que Davi pudesse sentir um, um pouco mais do coração de Deus do que nós temos a capacidade de sentir. Ele tinha um coração mais próximo do coração de Deus e sentia mais do que sentia Deus. Os sentimentos de Deus podiam ser muito mais, e aqui em termos de profecia, e Davi foi um dos tipos de Jesus, ministrados ao coração de Davi. A cada outro profeta ou tipo de Jesus haviam ministrações específicas. Mas em Davi, além de todo o resto, nós vemos muito nos Salmos do sentimento que havia em Jesus em determinados momentos, que nós vamos ver depois, 700 anos depois de Davi ter vivido aqui, e dos sentimentos do próprio Deus também nós vemos na cruz. Então, capítulo 16, Davi está aqui falando, e ele fala de coisas que não aconteceram com ele e que só poderiam se referir então a Jesus 700 anos no futuro. Então, versículo 9. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E aí no capítulo 18, nós vamos ver o detalhamento desses bastidores da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Capítulo 18, versículo 1 diz: Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, força minha. Como eu disse, esse salmo é uma inspiração de Deus, onde, na verdade, ele aponta, é um dos salmos que apontam para Jesus, para os sentimentos de Jesus, para a vida de Jesus, e aqui especificamente para esses bastidores do que aconteceu na morte e na ressurreição de Jesus. Versículo 2: O Senhor
é o meu penhasco e a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Ou seja, lá em Hebreus nós vimos o quê? Que ele orou pedindo que a libertação àquele que o podia livrar da morte. E ele tem essa consciência: quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha forte torre e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. Olha a confirmação do que o escritor aos Hebreus vai dizer. Ele clamou e ele foi ouvido. Ele diz: pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. E como nós temos visto ao longo dessa semana, morte é separação de Deus. Morte é esse lugar onde a presença de Deus não está. É isso que a Bíblia define como morte. E é esse o lugar que estava abraçando Jesus, que estava enredando Jesus. Ele diz: as cordas da morte me enredavam, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno, nós vemos também que a Bíblia diz para a gente que inferno é esse lugar de separação, é esse lugar de morte, é esse lugar de absoluta ausência de Deus. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. Esse é o lugar em que Jesus estava. Isso aqui é o sábado, é aquele dia do silêncio, é aquele dia em que Jesus estava sepultado. No meu desespero, clamei ao Senhor, como Hebreus disse que aconteceu. Gritei por socorro ao meu Deus, como Hebreus disse que ele fez. Gritou, clamou, chorou do seu templo. Ele ouviu a minha voz, como Hebreus vai dizer, e ele foi ouvido e foi atendido. Minhas súplicas chegaram à sua presença, e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira do Senhor. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca subiram brasas vivas e fogo devorador. Aqui vou continuar lendo. Eu pensei em pular, mas vamos continuar lendo aqui. De maneira poética, ele vai dizendo do milagre da vida que estava acontecendo, do que estava sendo vencido, da morte sendo vencida. Então vamos continuar lendo aqui, mas aqui não é a ênfase do que a gente vai estar tratando. Mas então veja a beleza dessa maneira poética como ele descreve essa vitória dele, Jesus, sobre a morte, essa vitória sobre o inferno. Das suas narinas, falando sobre Deus, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou. Das nuvens escuras, carregadas de águas, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, a presença de Deus, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou os seus inimigos. Com os seus raios, os arrasou. Arrasou os seus inimigos, arrasou a morte, arrasou o inferno. O fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão. Ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou. Aqui eu já queria já a sua atenção de volta. Mais atenção. Das alturas estendeu a mão e me agarrou. Jesus está lá no inferno, Jesus está na morte, Jesus está nesse lugar de separação. E diz que Deus estende as mãos das alturas e, tendo vencido a morte e o inferno, agarra Jesus e me agarrou. Arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, porque a morte é um adversário
poderoso. O inferno é uma tragédia. E a morte, a separação, é um adversário perigoso de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Porque Jesus, ele está agora nessa condição, então, de homem. Ele assumiu a condição nossa de homem, foi lançado nesse lugar na condição de homem. É por isso que a morte é muito mais poderosa nesse momento do que Jesus, o inferno mais poderoso do que Jesus. E ele precisava de clamar para o Pai. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação. Libertou de quê? Libertou da separação. Livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. E aqui me remete novamente, como nós vimos lá em Hebreus, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse é o grande segredo dentro do que a nossa mente pequenininha pode alcançar da mente insondável de Deus. É exatamente que Jesus era merecedor. Jesus era reverente e submisso. Ele era obediente absoluto e era absolutamente obediente. Ele era o único nesse lugar, no sábado, nesse silêncio. Sábado nesse sentido. Sábado tem um significado muito maior, mas nesse que nós temos vindo do sábado. Ele era o único nesse sábado, nesse silêncio, na morte, na sepultura, no inferno. Ele era o único de toda a humanidade. Ele era o único que não tinha pecado. Ele era o único absolutamente reverente e absolutamente obediente. E é por isso que ele diz: o Senhor me tratou conforme o meu justo coração. Porque se fôssemos eu e você, por mais santo que você possa ser, por melhor que você possa de verdade e sinceramente ser, comparadamente aos outros seres humanos na Terra, nesse lugar de separação de Deus, a sua oração não seria ouvida. A sua oração de Senhor, me tira daqui, afinal eu não estou entre os piores dos homens, não seria ouvida, porque o menor dos pecados, a Bíblia nos diz que é suficiente. A menor e única das obediências é suficiente para nos levar e nos manter por toda a eternidade nesse lugar chamado separação, nesse lugar chamado morte. Mas Jesus não. Jesus, o próprio livro de Hebreus também diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Do mesmo jeito que eu e você somos tentados, Jesus foi tentado. E Hebreus chega ao ponto de dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E mesmo assim, entregou-se para nos encontrar nesse lugar chamado morte. Para nos encontrar nesse lugar chamado sepultura, nesse lugar chamado inferno. E de lá ele clama a Deus. A única oração que poderia ser ouvida. E ele então, e o Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor. Não tenho agindo como o ímpio, afastando-me de Deus. Eu não tenho agido como todas as outras pessoas que estão nesse lugar de morte, que estão aqui comigo no inferno. O Emer, o Pedro, o João, a Maria, todos os que estão aqui comigo. Todos são ímpios, todos pecaram, todos se afastaram de Deus, menos eu. Eu tenho andado nos caminhos do Senhor. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível com ele, para com ele, e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça. Imagina eu e você no inferno, pedindo: recompensa-me, Senhor, segundo a minha justiça. A gente estava enrolado. Só existe um, como a Bíblia diz, olhou do céu e viu para a terra e não tinha ninguém justo. Por isso que Jesus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, teve que tomar essa forma de homem. Para nessa condição de homem viver a vida e ser tentado ao longo de toda a vida. E manter-se puro. E ir a esse lugar nos encontrar
na condição de irrepreensível e que nunca permitiu praticar o mal. E o Senhor me recompensou, segundo a minha justiça, conforme a pureza dos meus olhos, que os meus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Ele está dizendo a mim que sou fiel e bondoso. O Senhor se manifesta como fiel e bondoso. A mim que sou irrepreensível, o Senhor se revela como irrepreensível. Apesar de eu estar nesse lugar com os ímpios, a mim que sou puro, o Senhor se revela como puro e me trata como se trata a um puro. Mas com os perversos, que são todos esses outros que estão aqui comigo, o Emer, o Pedro, o Antônio, a Maria, todos os que estão aqui, de todos os que já nasceram e já viveram em qualquer lugar da terra, em qualquer tempo, e que estão nesse lugar chamado morte comigo, todos são perversos. E o Senhor agiu com eles à altura, admitindo a decisão deles de ficarem separados do Senhor. Salvas os pobres, os que são humildes, mas humilhas os soberbos. Tu, Senhor,